só uma notinha só, que não tem a ver com a IA, mas tem a ver com uma coisa que você disse que foi que a Igreja Católica está em crescimento e já tínhamos falado um pouco sobre isso. Eu acho que a Igreja Católica está com um caminho de evolução ao longo das últimas décadas que é muito interessante porque eu estou na Europa, eu estou na Europa. O André também está aqui na Europa. A Europa, a Igreja Católica está em profunda crise. Envelhecimento, Mas a Europa toda está em diminuição, crise, Paulo. sim, diminuição de crentes. Não, já lá vou chegar, Chicão, calma. Diminuição de crentes, envelhecimento, há um conjunto de problemas. O mesmo que acontece nos Estados Unidos. E, portanto, o que está a acontecer com a Igreja Católica é a mudança de paradigma do sul global. Ou seja, um crescimento. Há um mês ou assim, um dos números sobre, por causa desta coisa do conclave, vinha um número que era entre 1900 e a data de hoje, o número de crentes em África passou de qualquer coisa como 2 milhões de pessoas para 200 e tal milhões de pessoas em África. São 20% Maravilhoso. dos A católicos. África está em ascensão, O né? mesmo, o mesmo está a acontecer à Ásia. A Ásia, neste momento, um em cada 10 católicos são asiáticos. E o mesmo acontece, não tanto com esta dinâmica, mas na América Latina. O Brasil é um dos maiores países No Brasil, evangélicos, né, católicos do crescem com mundo. muita velocidade. Isso, e portanto, ah, vai ser muito interessante perceber se este conclave vai ter algum tipo de olhar e sensibilidade para esta centralização do peso que neste momento a Igreja Católica sempre teve na Europa e nos Estados Unidos para estas novas centralidades. É o que nós hoje em dia discutimos todos, é quem é que são os candidatos a novo Papa. Portanto, já tivemos um na América Latina, o Papa Francisco, e a grande questão é, será que vamos ter o primeiro Papa asiático? Vamos ter o primeiro Tem o Papa Tagle, né? africano? Tem o Cardeal E, Tagle, que tem que não dois deixa de ser, africanos. é interessante que é uma dinâmica Tem chance. geopolítica e geoeconómica a acompanhar a própria evolução da Igreja Católica. Fala de números, isso aí que o Paulo falou, eu acho que número no final é importante. Porque é isso, pega aí, o mundo tem 2,7, 2,8, sei lá, alguma coisa assim, milhões de cristãos, tá? Metade disso, ou um pouco mais da metade, é católico. Então a gente está falando de, sei lá, 1,4 milhão, uma coisa assim. Cara, é gente pra caramba. Você pensar que o mundo tem 8,1 bilhão, e 1,4. Qual é o líder do mundo que tem sob ele essa quantidade de gente com esse nível de engajamento? Você tem o governo chinês, né? Tem mais ou menos isso. O governo indiano tem mais ou menos isso. Mas não com o mesmo engajamento, não com o mesmo tipo de relação profunda. E mais, se pensar, a taxa de crescimento da população da China e da Índia é menor do que a taxa de população do cristianismo. E do catolicismo, o catolicismo é um pouquinho maior do que a taxa de crescimento da população mundial. Então está crescendo na pizza. Agora, você pega o ateísmo, você fala, o ateísmo está acabando, que é institucional, agora vai vir uma coisa mais. A gente vive em certas bolhas, né? Vai vir uma coisa mais. Não, o ateísmo está diminuindo dentro da pizza. Cresce islamismo, cresce cristianismo, o ateísmo. Por quê? Islamismo cresce por conversão e por taxa de natalidade. Cristianismo, taxa de natalidade não é tão alta, mas em alguns lugares sim, como o Paulo lembrou, e conversão pra caramba em centros dinâmicos. E o ateísmo tá onde? Tá na Europa, que ele tá mirrando, onde tem ateu não tem filho, e em alguns lugares nos Estados Unidos e tal. Então, quando a gente olha para o futuro, olhando para essas tendências, quem está desaparecendo, quem está diminuindo versus quem está aumentando, e aí falar, pô, a religião ainda tem importância política brutal, não é à toa que as pessoas estão nesse lugar. Não é que tem importância política, tem importância para o crente que eventualmente participa de arranjos políticos, né? Então, porra, você pensa que o que foi a importância do João Paulo II para a derrubada do comunismo, pô, pegou em 79 aquele voo lá para Polônia. Quando chegou na Polônia, começou aquele movimento todo, descacetou, cai muro de Berlim, descaceta. Pô, ele foi o trigger dessa história O toda. Então, gatilho. assim, e continua. Então, eu acho que assim, esse cara novo convertido aí, eles às vezes têm um fervor e uma relação com a religião que a gente nem sabia mais que existia.